Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A paz do Senhor, queridos irmãos, mais um domingo do Senhor,
Foi o Senhor que fez esse domingo para juntos, em espírito e em verdade, estivéssemos adorando o nosso Deus e aprendendo a palavra do Senhor. É muito bom saber que nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Oremos. Senhor, nessa manhã, queremos, Pai, te adorar na beleza da tua santidade. Tu és um Deus santo, um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Muito obrigado, Pai Santo, pelo seu cuidado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o nosso coração se alegra. Nós queremos, Pai, te agradecer, como eu tenho dito, apesar da luta que nós temos enfrentado, o Senhor não tem nos deixado sozinho, o Senhor não tem nos deixado cair, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem renovado as nossas forças. Muito obrigado, Pai, por tão grande amor. Senhor, eu quero nessa manhã colocar diante de Ti o Teu servo que irá, Pai, ministrar o estudo da Tua palavra, da Escola Bíblica Dominical para nós. Em nome de Jesus, continue, Pai, a usá-lo, dando sabedoria, unção, vindo do alto céu, para que possa estar trazendo esses estudos tão edificantes que Ele tem, Pai, trazido para nós. Usa-o conforme o Teu querer, a Tua vontade. E prepara, Pai, o coração da Tua igreja, para que nós possamos estar ouvindo a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, é muito bom termos conhecimento da Tua palavra. Nós temos visto, Pai, que esses últimos dias está havendo muita apostasia e o Senhor tem abençoado Nova Aliança, que nós temos aprendido a Tua palavra fiel e verdadeira. Continue, Pai, abençoando os Seus filhos e nos abençoa também, para que junto nós possamos ter, Pai, ali o desejo, motiva os nossos corações de estarmos aprendendo, Pai, a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Muito obrigado, Pai, por tão grande amor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, cuidado de nós. Muito obrigado, Pai. Nós não sentimos falta de nada. A única coisa que nós sentimos falta é a Tua misericórdia, é o Teu favor imerecido nas nossas vidas. Muito obrigado. Eu oro e te agradeço no nome doce do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical. E hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo, começado no domingo passado, a respeito de projeções proféticas. Nós fizemos uma rápida explicação no domingo passado de como Deus usou de uma forma assim bastante interessante uma projeção, né, dos fatos vindouros, das coisas que viriam, para dar subsídio ao profeta, né, das coisas que deveriam ser conhecidas tanto a partir daquele momento quanto para as coisas, para o tempo que viria, né, no Novo Testamento, as pessoas, os cristãos. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós também vamos ver Deus instruindo a Paulo, né, com esse tipo de projeção, com esse tipo de estratégia, né, para dar conhecimento a Paulo, para que ele pudesse escrever, e esse conhecimento chegasse aos nossos dias, chegasse à nossa realidade, que nós estamos vivendo, né? Falar sobre escatologia, irmãos, é bastante desafiador, né? Eu quero, até porque é um tema muito complexo, são coisas que a gente interpreta, são coisas que Deus nos dá em alguns momentos de forma muito clara, outros a gente precisa orar, né? Então eu quero ir bem devagar nisso, né? Não há aqui nenhuma intenção ou pretensão de trazer pânico ou de trazer medo para as coisas que estão por vir, né? Que são bíblicas, estão na palavra de Deus. E hoje nós temos, na verdade, um elemento muito forte, né?
que é a ferramenta da informação. Antigamente, no Antigo Testamento, até mesmo no tempo de Paulo, não havia esse mecanismo da informação. E o que acontece? Todos os dias nós estamos vendo manchetes, nós estamos vendo notícias que têm levado, inclusive, muitos cristãos a se lamentarem, Todos nós estamos conhecendo e, de certa forma, também sendo colocados sobre o peso moral, sobre o peso ético e sobre o peso espiritual dessas abominações que estão sendo cometidas por esta geração, tanto pelo mundo civil quanto pelo mundo político, nós vemos muitas aberrações e no meio cristão evangélico a igreja tem suplicado a Deus, para que Deus ele coloque a sua mão, a sua intervenção, para que a sua igreja seja tirada de tudo isso, Até mesmo o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele ansiava por ser libertado desse corpo do pecado, deste mundo terrível, E de certo modo, também nós devemos nos sentir da mesma forma, ou seja, não devemos nos sentir tão mal quando nós experimentamos esses mesmos sentimentos, Mas não podemos, todavia, permitir que esses sentimentos nos dominem, nos amedrontem, nos deixem assim com a nossa alma curvada, Nós podemos e devemos saber que nós temos um que está conosco, que ele é o nosso ajudador, é o nosso aconselhador, é o nosso intercessor, é o nosso orientador, que é o Espírito Santo de Deus. Então, com o conhecimento do Espírito Santo, que nos dá a conhecer as maravilhas das promessas de Deus, nós podemos superar todo esse nível de expectativa e de ansiedade que gira em torno da escatologia, que gira em torno dos eventos dos últimos tempos, sem deixar claro, de discernir que tudo está levando ao aparecimento e à aceitação do anticristo. Hoje eu quero falar mais especificamente sobre o anticristo, porque o anticristo é que vai deflagrar todo o processo, ou melhor, que vai dar início às consequências do processo que já está instalado no mundo. Hoje nós precisamos mais do que nunca saber que nós temos uma chave de vitória. Essa chave de vitória é a paz que Cristo nos dá. É a paz que excede, como diz a Bíblia, todo entendimento, e isso é dado através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo que em meio aos problemas, em meio às crises, em meio à situação de estabilidade política, estabilidade econômica, estabilidade social, nós precisamos, irmãos, na verdade, estar preparados para o avanço da chamada nova ordem mundial. Nós conhecemos esse termo, É um processo claro, que está sob controle de Deus, ele não está acontecendo a revelia de Deus. Muitos não fazem nem ideia do cumprimento desse cronograma satânico, Mas Deus está totalmente no controle e com certeza é irritado, porque Deus está vendo a condição deplorável que essa geração se encontra, E é claro, nós sabemos que a ira de Deus, ela se revela, ela se manifesta contra todo pecado, contra toda iniquidade, especialmente o pecado cometido de forma proposital por um indivíduo, de forma pessoal, ou até mesmo de forma coletiva, ou por uma nação. Nós vemos aí que existem nações que estão comprometidas com a nova ordem mundial, mas muitas pessoas nessa nação talvez sejam conservadoristas, sejam cristãs, nem todos, mas de alguma maneira existe uma coletividade imbuída desse processo da nova ordem mundial. E isso vai culminar, consequentemente, claro, com um terrível julgamento, em que só estarão isentos os remidos no sangue de Jesus. Esse julgamento, ele trará condenação, mas ele propõe que aqueles que lavarem suas vestes no sangue de Cristo, aqueles que fizerem aliança com o Cordeiro, estarão livres. Então, hoje, a despeito de tudo que nós vamos falar nesse estudo, nós precisamos ter a alegria que possuímos,
nós temos uma alegria de estarmos sendo sustentados e fortalecidos pelo Espírito Santo, né? E eu quero começar, logicamente, falando sobre os eventos de um tempo que foi descrito no Evangelho, né? Nós sabemos que Mateus 24 é um evangelho, é o apocalipse, né, do Evangelho. E Jesus Cristo ali, ele cita muitos sinais, né, que nós devemos observar para ter uma ideia, não para determinar, mas para ter uma ideia daquilo que do ponto ou no tempo em que nós estamos vivendo, né? Então, quando nós olhamos no versículo 34 de Mateus 24, está escrito lá: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, né? Então ele diz que quando todos os sinais estiverem ocorrendo simultaneamente em todo o mundo, nós saberemos que a sua segunda vinda está próxima. Agora, o próximo de Deus é diferente do nosso próximo, né? O tempo de Deus é diferente do nosso, os caminhos dele são mais altos, os pensamentos são mais altos. Então, nós temos que estar sempre, vamos dizer assim, monitorando, né, esse tempo bíblico, né, e procurando estar dentro das orientações bíblicas, dentro dos princípios da palavra de Deus, para que nós não estejamos fazendo parte daquele grupo que será julgado, né, que será lançado na eternidade do fogo, do inferno, né, junto com Satanás e seus anjos, mas que estejamos preparados, né, para que nesse momento nós estejamos na relação dos que estão escritos no livro da vida. Então eu creio que atualmente a verdade é essa, toda o corpo da igreja no mundo, sentimos isso, né, nós estamos nesse grande momento da história mundial, né? Uma vez que os eventos de Mateus 24 estão ocorrendo simultaneamente, nós podemos perceber isso, né? Então nós devemos considerar o lado satânico também de tudo que nós estamos experimentando, né? Existe uma composição, existe uma atividade dos chamados espíritos guias ou espíritos territoriais ou espíritos os príncipes, né, desse mundo, que estão diretamente agindo sobre as nações, né? E esses príncipes satânicos, eles estão influenciando cada vez mais os líderes das nações, né? Aqueles que governam as nações, principalmente aquelas nações que são mais comprometidas com a ordem mundial, né? Que estão mais envolvidas e mais dedicadas a isso, né? Então nós vemos que chegou o momento do mundo finalmente entrar em uma ordem, né, determinada pela nova ordem mundial, que tem, entre aspas, vamos dizer assim, um ambiente de paz e de segurança, né? Que todos sintam que esse momento de paz e segurança chegou. Na verdade, quem determina isso, ou quem vai determinar isso, nunca será Satanás e seus anjos, seus príncipes, né? Será sempre Deus no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos Eclesiastes capítulo 3, escrito por Salomão, ali vai dizer assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de guerra e tempo de paz, né? Então quem determina todos esses tempos, né, e quem coloca realmente tudo em prática e até mesmo posterga ou até cancela é Deus, né? Então a pergunta que nos cabe fazer como filhos de Deus, como cristãos, qual é o tempo histórico espiritual de hoje, né? Qual é o tempo em que a igreja está vivendo hoje? Eu acredito que seja o tempo de nós nos prepararmos sobriamente, né, para a segunda vinda de Jesus Cristo. É o arrebatamento da igreja. Esse tem que ser o nosso foco. Eu não tenho que ficar olhando para mais nada, mas senão para discernir o tempo em que eu estou vivendo como igreja, para que esse momento, né, seja um momento, vamos dizer assim, não aterrorizador,
Não um momento que seja de pânico, mas um momento de alegria, um momento de gozo, um momento de graça, né? É tempo de todos os fiéis se dar conta de que é necessário que nós comecemos um processo de purificação dos nossos corações perante Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que eles o venceram, né? Aqueles que eram do Antigo Testamento, do Novo Testamento, no início da igreja, eles venceram porque lavaram as suas vestes todos os dias no sangue do Cordeiro, ou seja, eles estiveram todos os dias diante de Deus, se purificando, orando, buscando o Espírito Santo, buscando a graça, né, para que pudesse vencer todo o sistema perseguidor, opressor que eles viviam, porque naquela época também Roma exercia um poder tirano sobre os cristãos, de perseguição, né, de anulação da fé. Então era uma coisa muito, muito complicada. Então, admitindo, né, honestamente as coisas que precisam de conserto, né, nós precisamos ir à cruz. Precisamos estabelecer esse momento de começar a fazer uma avaliação mais fina, um pente fino na nossa vida, para que nós possamos na cruz, né, entregar na cruz essas coisas e começarmos, né, a ter uma perspectiva da vinda de Cristo, né? Então pedir perdão é fundamental, né? Fazer até restituição, se necessário, é fundamental. E aí nós vemos que será um tempo, né, de orar, um tempo de vigiar, um tempo de não se distrair, né, com as coisas desse mundo, né? Ontem, aliás, melhor, na sexta-feira, né, nós vimos ali na mensagem que nós devemos nos encher do Espírito, né? Nós devemos adorar, glorificar, nós devemos nos apoiar, né, uns aos outros, enfim, nós devemos começar a levar uma vida diferente desses modelos humanos que a gente conhece, né? Mas uma vez que nós tenhamos alcançado isso na nossa vida, nós não podemos apenas ficar centrados numa dimensão que vivemos e ignorar informações que nos chegam, né? Lógico, né? Nós precisamos descansar nas provisões das promessas de Deus, mas estando atento, né? Sempre a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis do diabo. Então, se nós tomarmos essa atitude, logo nós vamos perceber, nós vamos sentir dentro de nós um amor, uma paz, né, que nos inundará, que nos fará realmente sermos fortalecidos na fé, né? E nós precisamos simplesmente nos apoiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a igreja, nas promessas de Deus para aqueles que são fiéis. Então eu gostaria de hoje, né, nós vemos algumas dessas promessas de Deus para nós. Eu lembrei logo de Salmo. Quando eu leio Salmo, eu gosto muito de Salmo. E no Salmo 118 diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, versículo 8, né? Esse texto é literalmente, eu diria, o tema central da Bíblia em relação à nossa fé e ao nosso foco, né? Ele fala de confiar em Deus, né? Numa questão assim de soberania absoluta dele sobre as nossas vidas, sobre os acontecimentos desse mundo, tanto os presentes como os vindouros, né? E de que somente nele nós devamos estar firmados e formatados, né, pela palavra que sai da sua boca, né? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, né? Deixa eu botar aqui, o apóstolo Pedro, ele diz assim lá no capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então a Bíblia, ela nos mostra que Deus, ele tem cuidado de nós. Não é algo que nós vamos enfrentar sozinhos ou vamos enfrentar pelas nossas forças, né? Mas ele estará conosco, que estou convosco até o final dos tempos, né? Até os últimos dias.
Então nós vamos poder confiar no Senhor, né? Confiar na força do seu braço, na força do seu poder, do que confiar no homem. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, né? Nós temos que estar atentos, nós temos que estar observando muito esses detalhes nesses dias que estamos vivendo, né? E a Bíblia também diz ali em Provérbios, vamos ver aqui, Provérbios 21, 21 verso 1, né? Como ribeiros, né, de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, né? Este, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, o inclina para onde quer. Então Deus ele inclina, ele dirige, né, o coração dos governadores, dos presidentes, dos líderes de nação. E já que Deus controla os líderes das nações, ele é absolutamente soberano, nós podemos lançar toda a nossa ansiedade nas suas mãos, né? Hoje nós estamos vendo assim um rumor muito forte, né? Entre as nações, as potências, Estados Unidos, China. Temos visto aí, até agora entrou no circuito hoje, eu vi notícias graves a respeito de conflitos nas fronteiras da China com a Índia, né? O Vietnã do Norte com o Vietnã do Sul, a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, né? E já agora também vendo a Rússia começando a se aliar a Israel. Vejam só, a Rússia se aliar a Israel, né? São articulações que para nós, eu diria para nós cidadãos comuns, para nós seres assim do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Eu, por exemplo, me considero totalmente iletrado e incapaz, né, de permear esses conhecimentos, mas nós precisamos estar atentos a essas realidades, né? E saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então nós podemos nos livrar desse jugo pesado, né? E deixar que Deus tome conta deles e tome conta dessas coisas, né? Quando nós olhamos a Bíblia, a palavra de Deus, principalmente no Evangelho de Mateus, né? Quando nós olhamos lá sempre o Evangelho é fundamental, né? Deus ele nos orienta, Jesus ele nos orienta ali que nós devemos nesse tempo, não só nesse tempo, mas em todo o tempo da nossa história, da nossa vida com Cristo. Ele diz assim em Mateus 6, 24, 34: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então nós devemos buscar primeiro a nossa relação com Deus de uma forma tranquila, serena, de uma forma através da fé. E depois o escritor de Hebreus, no capítulo 13, no versos 5 e 6, nós vamos ver também, ele diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Então tudo isso que nós estamos falando, essas coisas, esses eventos, a nova ordem mundial, o anticristo, nós temos, a igreja tem que está sobre todas as coisas, está sobre tudo, né? E com promessa de que nós não seremos desamparados. Então, eu vejo assim de uma forma muito clara, de uma forma muito tranquila, que nós podemos estar descansados com relação a isso nesse aspecto, né? Do que virá acontecer, mas atentos para que nós possamos ser encontrados de pé na volta do Filho do Homem, né? Então, nesse verso nós vemos que Deus afirmando claramente que nós não ficaremos sem proteção. Nós não precisamos nos preocupar sobre como viveremos ou o que comeremos, né? Como cuidaremos das necessidades da vida, né? O autor de Hebreus, aí no verso 6, quando nós lemos aí o escrito, ele diz que o Senhor é o meu ajudador, né? Não temerei o que me poderá fazer o homem, né? O que o homem pode fazer? De fato, o que o homem pode nos fazer no sentido material, no sentido físico,
né? Ele pode nos perseguir. Nós vemos que a igreja no início da sua formação foi uma igreja perseguida, né? Mas eles não temiam isso. Nós vemos lá, até foi falado na sexta-feira, que a igreja, elas se reuniam nas cavernas, nas casas, né? Escondidos, né? A perseguição era intensa, porque na verdade, irmãos, a perseguição da nossa fé, a perseguição da nossa aliança com Deus, ela vai nos conceder bênçãos, né? Eu diria distintas, né? A primeira, quando nós somos perseguidos, nós recebemos a bênção do amadurecimento, né? Quando nós olhamos a Bíblia, em Tiago, capítulo 1, no verso 2 a 4 e no verso 32, nós vamos ver Tiago escrevendo assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma. Aí no verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Irmãos, na verdade, nós temos um foco e temos uma perspectiva diferente do mundo. Nós sabemos tudo aquilo que nós, pela fé em Cristo, nós sentimos e precisamos sentir, é o resultado do nosso comprometimento com a aliança com Cristo, para que nós possamos viver um mundo da eternidade, um mundo futuro, né? E aqui Tiago, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Então eu quero a coroa da vida e eu tenho certeza que você também quer. Então a perseguição, ela vai nos conceder, né, essas recompensas maravilhosas, e nós devemos ser gratos a Deus por isso, né? Por sermos contados e dignos, né? Tanto de sofrer com Ele e por Ele, né? Como também de receber a coroa da vida. A Apocalipse diz: ao que perseverar, né? Ao que se manter fiel, esse receberá a coroa da vida. O homem pode nos lançar na prisão. Nós estamos vendo hoje a amostra grátis, né? De um cerceamento da liberdade, cerceamento do direito de ir, de vir, de expressar pensamento. Nós estamos vendo aí a Polícia Federal prendendo pessoas. Eu não estou julgando aqui o fato em si, né? Não estou julgando se essas pessoas foram de fato presas injustamente ou justamente, mas nós temos a questão espiritual. O homem pode lançar muitos de nós na prisão, né? Muitos fiéis naquele tempo da igreja primitiva foram presos, né? Por causa da fé em Cristo, né? Mas eles não somente perseveraram, como também prosperaram espiritualmente. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho no interior das celas, né? Devido ao testemunho que o prisioneiro cristão podia dar, né? Do mesmo modo, né, quando Paulo estava preso, né, ele falou que o seu aprisionamento, ele fortaleceu ativamente os fiéis, né, que estavam livres. Terceiro, que o homem pode matar os nossos corpos físicos. Também pode. Nós podemos ser mortos, né? Jesus nos disse que para nós não temermos aqueles que nos ameaçam com a morte física, né? Quando nós lemos em Lucas, capítulo 12, no verso 4 ao 5, diz assim: não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais nada que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei, né? Então Jesus já estava falando, já dizia no Evangelho que nós teríamos pessoas que vão querer nos matar, né? O martírio físico dos santos de Deus sempre foi, na verdade, o catalisador para o crescimento da igreja, né? Quanto mais morria cristão, mais a igreja crescia. Então Deus lidera, vamos dizer assim, ele transforma literalmente, né, o mal
que os pecadores fazem aos santos cristãos num bem maior, né? Ou seja, em recompensas celestiais, em bênçãos celestiais, né? Então, imediatamente após a morte, o santo cristão ele passa a ser confortado no seio do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, se os cristãos não temem a perseguição, a prisão, a morte em Cristo, se eles não tiveram esse sentimento, não temos razão, né, para ficarmos aflitos, mas para descansar e nos alegrar na nossa confiança em Cristo, né? Nós podemos finalmente aproveitar cada dia que Deus nos dá. Nós temos vivido aí, todos os dias, quando eu acordo, eu olho para os céus, aquele céu azul bonito, eu agradeço a Deus. Nós podemos estar sabendo que virão fatos e virão coisas sobre o mundo, mas nós devemos ter a segurança dessa palavra, a segurança das coisas que estão escritas nela, né? Temos a alegria interior, a fé, a esperança. Então, quando nós chegamos ao ponto de aceitar que isso faz parte da vontade de Deus, nós sentiremos assim um enchimento singular, né, do Espírito Santo, que está caminhando conosco, que está em nós, né, está no nosso coração. Nos alegraremos diariamente, de forma comum, tranquila, na comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, conforme eu observo esses eventos, né, como eles estão acontecendo diante dos nossos olhos, mas ainda eu me alegro, né, na realidade de que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Muito em breve nós vamos contemplar a face do nosso Senhor Jesus Cristo, né, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, face a face, né? Mas ao mesmo tempo nós devemos nos entristecer, né? Parece uma proposta antagônica, mas na verdade, ao mesmo tempo que nós estejamos alegres com a volta do Senhor, nós devemos nos entristecer por causa da enormidade do pecado ao nosso redor. Precisamos sofrer diante de Deus, nas nossas orações, intercedendo pelas almas preciosas que estão rejeitando esse tempo de graça, né? Especialmente nós sabemos, nós temos familiares queridos que ainda não estão salvos, né? Mas nós somos confortados pela fé, né? Até porque o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso não é uma grande bênção para nós. E Paulo, ele foi um grande expoente, né? Ele disse coisas que chegam aos nossos ouvidos de forma alentadora. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo diz assim: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, né? Então, queridos, literalmente, a nova ordem mundial, quando a gente fala em nova ordem mundial, para nós cristãos estabelecidos na fé, é a grande tribulação, é o grande domínio, né, o grande governo satânico sobre a terra, um período de tumultos, de pestes, de guerra, né, de fome, sem precedentes, né? E eu creio que nós já estamos vivendo isso de fato, esses eventos, e nós podemos ver então o início dessas profecias. Deus, ele nos deu algumas revelações muito específicas sobre isso, né? E ele diz sobre a sua provisão também, sobre os seus santos nesse período, né? Quando nós olhamos lá em Jó, até mesmo no livro de Jó, no Antigo Testamento, nós vamos ver que Jó escreve assim: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência e da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temereis a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. São textos que nos dão certeza disso tudo que nós estamos prestes a experimentar, né? E o salmista no Salmo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias, né?
Então são coisas maravilhosas. Deus ele deu essas garantias antes do julgamento divino começar a recair sobre a terra, né? Então, assim sendo, nós já sabemos que todas essas coisas nós temos que ser ativos, né? Nós temos que estar vigilantes, temos que estar estudando, analisando, avaliando cada fato, cada evento, né? E Paulo, ele sempre nos alerta através das suas epístolas que nós devemos usar armas espirituais, não armas carnais, mas armas espirituais para a destruição de toda fortaleza, né? Então, eu quero te dizer, não se engane contra esta realidade, contra este fato. A guerra diária que nós estamos engajados é espiritual, né? Precisamos de armas espirituais e Deus coloca essas armas na nossa mão, né? Pelo poder de Deus. E nós conhecemos ali Efésios 6, que fala sobre o fortalecimento, diz: irmãos, filhos, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, né? Nós devemos nos revestir da armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? E tomar essa armadura para que nós possamos resistir no dia mau. Nós estamos vivendo dias maus, né? E eu precisei discorrer de tudo isso para nós entrarmos mais efetivamente no cenário desses eventos escatológicos. Eu quero começar com a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, mas pelo contrário deleitaram-se com a injustiça. Essa carta, nós já sabemos, né, que planos detalhados, planos misteriosos, né, foram tecidos, traçados no inferno e estão sendo implementados, né, pelas várias ocorrências que nós estamos vendo. Planos que produzirão um ambiente para o anticristo, né, para que ele possa surgir. E nós estamos vendo que esses planos, eles preveem eventos que vão abalar o mundo, né, nos meses que antecedem ao seu aparecimento. Nós estudaremos esse assunto a partir de uma perspectiva da nova era, né? Então, sabendo que nada do que falaremos aqui é acidental, irmãos. Nada está acontecendo por acaso, nada está acontecendo, sabe, a cada dia, sem que Deus tivesse conhecimento, ou que isso fosse projetado de hoje para amanhã, não. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, né, por homens conduzidos por seus espíritos guias, né, homens que receberam visões sobrenaturais ou que estiveram envolvidos nas suas sociedades secretas durante grande parte das suas vidas, né? E o aparecimento planejado do anticristo abalará o mundo como nada abalou até então. A única coisa que faz diferença no mundo é a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. Foi uma das coisas que marcou o tempo, marcou a época, né? Então, quando a gente se baseia nessas fontes de pesquisas e estudos bíblicos, nós vamos comparar essas informações da profecia bíblica e iniciar uma avaliação do nosso tempo com o aparecimento do anticristo, né? No tempo indicado por Deus. Ele permitirá que o anticristo Satanás venha e interfira nos eventos mundiais. O anticristo, ele enganará as pessoas, né, que não reconhecem ou não reconheceram Jesus como seu Salvador, né, ou que não são verdadeiramente transformados pela graça de Deus e apenas se rotulam cristãos, porque tem muita gente assim, né? Então essa enganação, ela será principalmente espiritual e levará os homens a adorarem ao anticristo. A adoração vai ser a chave, né, de operação do anticristo. Então você pode ver que o quão significativo é o selo no verso, por exemplo,
Quando nós pegamos uma nota de dólar, nós vemos ali um dólar americano, nós vemos ali uma figura do olho que tudo vê sobre a pirâmide egípcia, né? Indica uma suposta sabedoria que a pessoa recebe ao adorar Satanás, né? Esse selo governamental que está em cada célula de dólar é uma evidência irrefutável da natureza satânica da nova ordem, né? Nova ordem mundial. Né? Depois, embaixo da pirâmide, está escrito Novus Ordo Secularum, né? Está em latim, na base da pirâmide, que significa nova ordem mundial. Então vamos ver assim outros elementos das afirmações bíblicas, né? Sobre essa questão. Mateus 24, 4, 11 e 24, Jesus Cristo ele nos alertou a respeito da enganação. A enganação será a marca característica dessa nova era. Nada é o que aparenta ser, até mesmo manchetes da mídia, faladas e escritas, pessoas envolvidas na liderança da nova ordem mundial, verdadeiramente não são e nunca serão o tipo de pessoa que mostram ser, serão pessoas de aparência superficial, porque os autores da nova era, eles afirmam claramente que os cristãos fundamentalistas e os judeus ortodoxos precisam ser enganados. Assim como a igreja precisa ser destruída, a desconstrução, vamos dizer assim, da doutrina cristã precisa ser destruída. Quando nós olhamos Mateus 24, Jesus ele vai alertar o mundo, né, da aflição de guerra, de rumores de guerra, de terremoto. Esses eventos eles são, vamos dizer assim, a preparação para o cenário do aparecimento do anticristo, né? Então nós vemos que o século XX e o século XXI estão repletos desses eventos. Lá nos tempos, né, passados já aconteciam isso, mas hoje nós estamos vendo uma efervescência maior. Então a maioria dos estudiosos de escatologia concorda que está se anunciando, né, esses eventos estão se anunciando de forma mais evidente, mais intensa, o fim dos tempos. A questão é quão perto nós estamos, né? Eu não sei, né, mas sinto que nós estamos bem próximos. Então, nunca antes nós caminhamos tão rapidamente rumo a um governo, a uma economia, a uma religião global, né, um ecumenismo, a uma perda de valores reais, né, da fé. E nós vemos isso acontecendo de uma forma muito intensa. Eu lembro que em 1990, quando George Bush, ele era presidente dos Estados Unidos, ele mesmo, eu vi uma vez um discurso dele em que ele anunciou que o mundo estava entrando numa nova ordem mundial, né? E a marcha dos eventos, desde então, apenas ganhou velocidade, ganhou força, né? Então estes são alguns eventos que devem ocorrer antes da implementação da nova ordem mundial. Terremotos, pragas, fenômenos, caos econômicos, incremento contínuo da credibilidade de instituições que estão dominando, tipo a OMS, aí, com o caso da pandemia, que nós sabemos fez uma série de determinações infundadas, né? As próprias Nações Unidas, né? A união de potências mundiais, mesmo de antigos inimigos, né? Como não é o caso que nós estamos vendo, a união aí de Israel com Rússia, né? Uma coalizão global. E a palavra diz, quando nós olhamos Apocalipse 17, diz assim: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, ou executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, quando será especificamente que o anticristo surgirá? É outra pergunta que nós fazemos. Não sabemos, né? O que podemos discernir é que ele aparecerá como um ser diferente para pessoas diferentes, né? Mas os homens o verão como homem e as mulheres o verão como mulher. Aparecerá como branco para os brancos, como negro para os negros, como índio para os índios, etc., né? E ele vai mostrar que é todas as coisas para todas as pessoas. Ele é a solução de tudo, né? Então essa imagem tridimensional vai aparecer para o mundo inteiro, né? Será conhecido do mundo inteiro. E ele falará a cada uma das etnias no seu próprio idioma, né? E isso é possível, nós sabemos que isso é tecnologicamente possível, né? Com imagens de computador, transmissões via satélite. Então as profecias de Jesus em Mateus 24,
referentes às guerras, à fome, epidemias, terremotos, então, estão sendo agora amplamente, vamos dizer assim, trazidas, né, como elementos, como acontecimentos do início desse período que precederá o aparecimento do Anticristo, né? Então, apesar desses eventos ocorrerem durante há muitos anos, né, nós sabemos disso desde o início, essa interpretação não é de pouca importância, porque o próprio Jesus nos disse que haveria, né? Nós podemos perceber que as guerras, essas coisas que estão acontecendo, esses rumores de guerra, fome, agora nos nossos dias estão sendo deliberadamente, né, acontecendo coisas tremendas. Eu, na quinta-feira, fiquei sabendo de uma tempestade de areia que saiu do deserto do Saara e atingiu a América Central, né? Então, tudo isso é uma forma de cenário sendo preparado, armado, para o final das coisas, o início das coisas dos últimos tempos, né? Nós temos apenas que esperar para ver como os eventos se desenrolarão. E o mundo está prestes, né, a ser poderosamente enganado na forma do que Jesus disse em Mateus 24. A única preparação para nós é o quê? É a preparação espiritual, né? Nós podemos interpretar um cumprimento quando a palavra de Paulo ele diz aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, verso 9 a 12, ele diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios, de mentira, e com todo o engano da justiça, para os que perecem, por não receberem o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Meu irmão, muitos vão apoiar o anticristo porque vão crer na sua mentira. Muitos cristãos, né, aquilo que a Bíblia chama, né, de apostasia, muitos cristãos vão apostatar da fé, né, e diz ali que antes tiveram seu prazer na iniquidade, né? Então nós vemos que está muito próximo. Para terminar essa segunda parte do estudo, eu quero concluir, dizer que o período da graça, da época da graça do Senhor Jesus Cristo está possivelmente se esgotando. As pessoas rejeitam a verdade de Deus, né? Estão realmente, não estão, melhor dizendo, dispostas, né, a receber a graça, e o julgamento de Deus virá na forma de uma poderosa enganação, né? E aí, irmãos, nós vemos que será declarada, né, aquilo que está em Atos 3,19. Mais uma vez nós declaramos, né, de uma forma bastante veemente, assim: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Fica aqui, nós ficamos por aqui hoje, né? Nós temos aí já algum tempo, 45 minutos de gravação, mas nós temos muito mais. Nós falamos um pouquinho aí da vinda do Anticristo, agora nós vamos falar de outras coisas que vão acontecer, que vão surgir, e de como é que fica a igreja nessa história, né? Como é que isso vai acontecer. Então fica para uma próxima vez. Eu quero orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade e abençoando a tua vida. Amém? Feche teus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai. Senhor, muito obrigado porque nós sentimos a tua misericórdia, o teu amor conosco, nos falando, nos dizendo de antemão, com antecedência das coisas que hão de vir, para que nós, Senhor Deus, não estejamos, Senhor Deus, distraídos, despreparados, mas, Senhor Deus, estejamos equipados, estejamos, Senhor Deus, com a tua armadura, estejamos, Senhor Deus, atentos às coisas que estão acontecendo, sem, todavia, Senhor Deus, entrarmos em pânico, em medo, mas estarmos firmes, estarmos, Senhor Deus, seguros, estarmos, Senhor Deus, plantados, principalmente sobre as tuas promessas, sobre a tua palavra, na esperança, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que são teus. Que esse estudo bíblico, Senhor Deus, na continuidade do que virá ainda nos próximos domingos, vamos falar ainda de muitas coisas, que o Senhor possa nos dar sempre o entendimento necessário para que nós possamos continuar, Deus, até aquele dia, Senhor Deus, orientados pelo Teu Espírito, totalmente enraigados, Senhor Deus, Pai querido, na verdade, e que nada, Senhor, venha surpreender aqueles que são Teus, porque o Senhor está principalmente
pela sua presença nos nossos corações, o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor. Eu abençoo o teu povo nesta manhã, declarando, Senhor, a tua paz, o teu amor, a tua graça, declarando ainda o teu cuidado constante sobre os que são teus. Abençoa a igreja, abençoa a família de Nova Aliança, abençoa os meus irmãos em Cristo. Eu oro assim, Senhor Deus, mais uma vez agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém, amém e amém.